Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional. Qual foi a estratégia do governo do Tesouro Nacional na oferta de títulos? Já posso te dizer que o foco está concentrado num único título. Mas qual foi a reação do mercado? Será que comprou? Rejeitou algum título? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal para você receber todos os nossos vídeos diários aqui. E esse vídeo é importante para que você entenda para onde que o mercado está caminhando, qual o título de maior interesse do mercado, para que você entenda para onde os grandes fundos, para onde que os grandes bancos estão colocando dinheiro na renda fixa. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje, começando a falar aqui da NTN-B, ou o Tesouro IPCA com juros semestrais, no leilão que aconteceu no dia 28/9, a última terça-feira, então, de setembro. Tivemos oferta, veja, para 24, 28 e 2040, tanto na volta 1 quanto na volta 2, que é para dar liquidez ao mercado. E o que a gente pode reparar aqui? Vamos lá primeiro analisar o 2024. Nós tivemos então os dois, a volta 1 e a volta 2, o que nós tivemos? A mesma taxa. Quando a taxa está verde, você já sabe que ela subiu em relação ao leilão anterior, que foi há 15 dias atrás. Então veja, 15 dias atrás era 4,19,50 e agora foi 4,29,50. Então aqui nós já verificamos de cara que a taxa aumentou. No 2028, mesma coisa, as taxas aumentaram, assim como para agosto 40. Opa, taxa aumentando. Geralmente, quando a taxa aumenta, o que o Tesouro faz? Reduz a oferta. Veja que a oferta foi de 1,5 milhão de títulos. No leilão anterior, 2,5 milhões de títulos. Então, veja, a oferta caiu e taxas aumentaram. Além disso, qual foi o percentual de títulos comprados? Verifica aqui comigo. O percentual caiu para 87,9%. Veja que não era um percentual muito alto. Mas se nós tirarmos aqui toda a volta 2, a gente vai verificar que esse percentual volta a ser o percentual normal, ou seja, 100% dos títulos comprados. Isso é muito importante nessa estatística, em que pese ser 87,9% é de todos os títulos, mas a volta 1 continua sendo comprado. E agora vamos aos comentários então. As taxas tiveram aumento significativo, não foi simplesmente aumento, mas aumentou bem forte. E o que aconteceu? O 2024 subiu 10 pontos base em relação ao leilão de 15 dias atrás, que eram os mesmos títulos. O 2028 subiu 12 pontos base e o 2040 16 pontos base. Então veja o seguinte, os títulos mais longos tiveram um aumento mais significativo. Vai anotando aí. E outra informação importante é que é o 9º aumento consecutivo de taxa nos últimos 10 leilões do IPCA com juros semestrais. Traduzindo para você, as taxas estão subindo há mais de um mês sem parar. Olha aqui, na realidade, 9º aumento de taxas em 10 leilões. Estamos falando, então, na realidade, de mais de 2 meses. Com relação à oferta de títulos, o que nós tivemos? No leilão anterior, tivemos 2,5 milhões e nesse 1,5 milhão. Isso significa, então, que o volume financeiro total reduziu significativamente. Não chegou a ser a 50%, mas reduziu bem forte. Mas veja um detalhe, mesmo com essa redução, essa oferta de 1,5 milhão é a segunda melhor oferta de títulos dos últimos leilões. E repara aqui comigo, a oferta está bem concentrada no título curto. Veja que aqui, de 1,5 milhão dos títulos, se nós formos colocar aqui, nós vamos verificar que 1,3 milhão é praticamente dos títulos curtos. Então, o título longo, ele ficou muito pouco ofertado. E aí, repara então, nós estamos verificando aqui a segunda melhor oferta. Repara, 1,5 milhão. No leilão anterior, 2,5 milhões. No leilão anterior, 950 mil, 750 mil, 1,50 milhão. Enfim, a oferta dos títulos, desse tipo de títulos, ainda está muito baixa em relação ao histórico que teríamos nele. Só que tem um detalhe, que é a última informação. O mercado anda comprando todos esses títulos, ou seja, a volta 1, nós continuamos tendo 100% do volume comprado. E no volume total, mantendo acima de 90%.
Conclusão: o Tesouro Nacional reduziu a oferta desse título. Por quê? Porque a taxa voltou a subir de maneira forte. Então, quando a taxa sobe, o Tesouro reduz a oferta. Quase sempre essa relação acontece. E o mercado? O mercado continua comprando praticamente tudo deste título. As taxas continuam bem atrativas e o mercado compra com força. Se você quer saber, então, além do mercado, qual é a melhor taxa e qual era o melhor preço do Tesouro Direto, aí não é o leilão do Tesouro, mas o Tesouro Direto, no qual eu e você podemos comprar, assista a nossa playlist aqui do card, que você vai entender um pouco melhor qual a melhor taxa e o melhor preço. Você vai entender um pouco melhor. Vamos falar agora, então, da NTNF, ou pré-fixado com juros semestrais. O que nós tivemos aqui para você já acompanhar. Tivemos, então, oferta para janeiro de 27 e para janeiro de 31. Vamos verificar aqui, então. As taxas subiram. Para os dois títulos, as taxas aumentaram. Então, o janeiro de 27 saiu de 10,25 para 10,54. E o janeiro 31 saiu de 10,81 para 11,06. Veja, dois aumentos bem interessantes. Por outro lado, o que aconteceu? Reduziu a oferta de títulos. Veja que essa relação vem acontecer. No leilão passado, as taxas tinham caído. O que aconteceu? Os títulos aumentaram significativamente. Veja que em relação ao leilão passado, os títulos caíram aí para menos da metade. No leilão anterior foi 650 mil, agora o total foi 300 mil. Entretanto, 100% dos títulos foram comprados. Foi uma oferta muito baixa, é bem verdade, mas tudo foi comprado. Vamos então à análise do leilão. Ambas as taxas subiram e subiram bem forte. O 2027, há dois leilões anteriores, ele havia reduzido. Ele tinha reduzido primeiro 12 pontos e depois tinha reduzido 29 pontos. Mas agora, somente nesse leilão, do dia 30/9, essa quinta-feira, ele subiu 29 pontos base. Então veja aí, tudo que tinha caído no último leilão subiu agora, 29 pontos base. E o 2031, ele reduziu 29 pontos base no leilão anterior e agora subiu 25 pontos base, ou seja, devolveu quase tudo. E aí o que acontece? As taxas subindo, disparando, o mercado compra com facilidade. Vamos verificar aqui então. Outra informação importante, a oferta continua muito baixa para esse título, menos da metade do leilão anterior, que foi de 650 mil títulos, e bem abaixo também do histórico de 1 milhão. Então esse título, o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, ainda está segurando ele bastante. Mas o mercado voltou a comprar 100% desses títulos ofertados pelo terceiro leilão seguido. Qual é a conclusão? A mesma anterior. O Tesouro Nacional voltou a reduzir a oferta de pré-fixados com juros semestrais quando a taxa se eleva. Taxa elevou, ele segura um pouco a oferta, mas o mercado continua comprando se a taxa for realmente interessante. Vamos olhar aqui daqui a pouco qual foi então a taxa para janeiro de 31 no Tesouro Direto, porque nós temos aqui o mesmo título que nós temos lá no leilão do Tesouro Nacional, nós temos no Tesouro Direto. E aí você já sabe que você pode comparar para entender se a taxa que está sendo ofertada no Tesouro Direto é uma taxa então compatível com a que é ofertada para os grandes investidores, os grandes bancos, fundos de pensão, enfim. E tá ele aqui, ó, Tesouro prefixado com juros semestrais. A taxa hoje fechou em 11,13 e aqui, ó, 11,06, ou seja, a taxa do Tesouro Direto fechou melhor, ó, 11,13. Tivemos uma taxa melhor do que a taxa que estava então aqui no Tesouro Nacional. Isso é raro de acontecer, mas acontece. Então anotou aí? A taxa do Tesouro Direto de fechamento foi melhor que a taxa então do leilão do Tesouro Nacional. E agora vamos falar então da LFT, o Tesouro Selic, que há uns leilões atrás o Tesouro Nacional havia ofertado esse título com força. Será que mudou? Vamos ver agora, só que antes, assista essa nossa playlist aqui do alto, Expectativas de Mercado. Você vai entender sobre PIB, sobre inflação, sobre taxa de juros, vai compreender o momento complicado que estamos passando no mercado internacional. Não perca porque está interessante. Falando agora da LFT, ou o Selic, Tesouro Selic.
O que nós tivemos? Tivemos oferta também para 23 e 27, como sempre ocorre. A oferta para setembro de 23, nós tivemos a taxa de 0,15. Essa taxa veio cair agora, pela primeira vez. Então vamos colocar aqui que o componente prefixado de 2023 reduziu em relação ao que nós tínhamos anteriormente, porque estava numa faixa e agora caiu. Então vou marcar aqui de vermelho para que na próxima a gente já possa acompanhar mais de perto esse valor. Entretanto, o de setembro de 27 permaneceu em 0,32. Com relação aqui ao volume, o que aconteceu em relação ao volume? Aumentou um pouco. Veja que aumentou o volume total, passando então para 3.000. Aumentou 50% em relação ao volume anterior. Quanto à questão da compra, o percentual comprado se manteve em 50% aproximadamente. Agora vamos aos detalhes, que é aqui que começa a coisa a ficar interessante. Os componentes prefixados, eu tinha colocado que era estável, mas veja que agora ele já fugiu. Então o componente que nós estamos falando de 2023 já não está tão estável assim. Ele já modificou então e saiu pela primeira vez daquele 0,1550 que nós tínhamos. Então vamos acompanhar, porque pode ser aqui um indicativo de que vai estar caindo. Já para 2027 continua aqui, ó, 0,32 e não se altera há bastante tempo. Essa informação é interessante porque ela pode estar aqui indicando algo nesse sentido aqui, ó. Volumes ofertados. O volume ofertado voltou a aumentar aqui após 3 quedas consecutivas. Veja comigo, no dia 2/9 o volume era muito alto, 7 milhões. No leilão seguinte caiu para 5, nós começamos a desconfiar que a oferta do Tesouro estava mudando. Depois caiu para 3, opa, tivemos a confirmação. Depois caiu para 2, confirmou ainda mais. E agora voltou para 3. Veja que ainda está num volume pequeno comparado a esses dois que nós tínhamos no início do mês 9, porque a oferta mudou. E com um detalhe, pela primeira vez, o percentual de títulos comprados em 2027, ou seja, com vencimento em 2027, superou o de 2023. Muito provavelmente nós estamos vendo essa taxa aqui modificando e pode ter alguma coisa afetando então o interesse do comprador, que modificou pouca coisa, mas foi a primeira vez então que setembro de 27 superou setembro de 23. É importante acompanhar isso. Então qual é a conclusão? Claramente mudou a estratégia. A estratégia que começou no início do mês focando em Tesouro Selic mudou. O foco não é mais Tesouro Selic. E o mercado? O mercado já está precificando 1% no aumento da reunião do Copom, do aumento da taxa de juros de novembro e 1% em dezembro. Esse é o que o mercado está prevendo, então a taxa de juros em 2021 em 8,25%. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like, e se você está com a dúvida em alguma das informações, você pode deixar aí registrado nos comentários, que nós vamos responder a sua dúvida ou vamos gerar um vídeo específico aqui dessa nossa série. Então, qual a sua dúvida? Deixa aí que nós vamos responder. Agora, prepare-se, vamos falar do título que o Tesouro está focando e depois vamos trazer um resumão de tudo para você. Atenção agora, vamos falar da LTN, Tesouro Prefixado Principal, sem juros, LTN. O que nós tivemos então nesse leilão dessa quinta-feira? Oferta para outubro de 22, julho de 23 e janeiro de 25. Veja que nos 3 casos as taxas aumentaram. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe importante, a quantidade ofertada, mesmo com as taxas aumentando, ela realmente foi muito alta. 14 milhões de títulos foram ofertados. E o percentual comprado? Quase tudo comprado. Ficou um restinho aqui no janeiro de 25. Anotou aí? Deu 95% dos títulos comprados. Agora vamos aos comentários. As taxas aumentaram em todos os prazos, ou seja, tivemos aí nessa semana um estresse principalmente relacionado ao mercado externo. E aí as suspeitas então do tapering, o interesse aí dos grandes investidores com esse título continua muito alto, mesmo apesar disso. Porque o que aconteceu? Veja, após 2 leilões de taxas reduzindo, nós tivemos então as altas aqui no leilão dessa semana. E com detalhe, as altas maiores nos títulos mais longos. Então veja aqui, 2022 teve aumento de aproximadamente 6 pontos. Já o 2023 de 23 pontos base. Vamos olhar aqui com critério. Tá aqui, ó, outubro de 22. Vai ser daqui a aproximadamente um ano.
8,87. Ou seja, o mercado pode estar esperando aí uma Selic entre 8,5 e 8,75. Veja que não está muito distante essa Selic implícita da Selic que está sendo projetada lá pelo Copom, lá quando nós trazemos a nossa série Expectativas de Mercado, que é o levantamento feito então pelo Banco Central. Então veja que 8,5 ou 8,75 é a Selic implícita. Muito bem, 2023, aumento de 23 pontos base. Veja, pulou para 9,61. E 2025, 33 pontos base aproximadamente. Foi uma alta muito forte. Aí você vai dizer, bom, mas como é que ele ofertou isso tudo? Veja que vinha de 2 quedas consecutivas. Então o Tesouro Direto estava aumentando a quantidade e agora aumentou forte, mesmo tendo então taxas altas, porque provavelmente essas taxas voltaram agora a um patamar ainda abaixo daquele que tinha anteriormente. Mas veja que está aumentando 10,26. Vamos ver aqui. 10,26 aqui, ó, voltou para a taxa próxima, um pouquinho mais alta do leilão de 15 dias atrás. 9,61 já superou o leilão de 15 dias atrás. 8,81 também superou. Veja que os três já superaram essas taxas que nós tínhamos nos leilões anteriores. E aí a situação do Tesouro pode ter sido, bom, vamos ofertar aqui, porque a situação pode piorar um pouco mais. Veja que no leilão que nós tínhamos anteriormente, o dia 9/9, a taxa chegou a 9,65 e a 10,34. Então, pode ser uma suspeita de que o Tesouro Nacional está desconfiado que a situação externa pode piorar. E se piorar, as taxas vão disparar ainda mais. Logo, se isso for verdade, é melhor ofertar logo uma boa quantidade e gerar aqui, então, um bom dinheiro com isso. Volume ofertado novamente subiu forte. É o maior volume ofertado nos últimos 10 leilões. 10 leilões, desde o dia 15/7, nós não tínhamos um volume tão forte. Mas em relação ao histórico, o histórico estava girando lá no mês 6, mês 7, em torno de 8 a 20 milhões de títulos. E a oferta agora está aqui, ó, foi 14 milhões de títulos. Está dentro desse intervalo, exatamente no meio aqui que a gente pode confirmar então aqui. E 95% dos títulos comprados, quase todos comprados, exceto janeiro de 25, não foi 100% comprado. Com um detalhe, pelo 6º leilão consecutivo, o 2023 e o 2025 foram 100% comprados. Veja então aqui que o foco do Tesouro está totalmente concentrado em relação à LTN. Veja, 14 milhões foi LTN. A LFT, o Tesouro Selic, 3 milhões. Vamos ver aqui o pré-fixado com juros semestrais, não deu nada, 300 mil. E NTNB, 1,5 milhão, ou seja, 14 milhões. O restante está dando nem 5 milhões. Um volume, então, muito forte e o foco total agora é esse. Então, a estratégia do Tesouro está agora confirmada. É nos pré-fixados que estão subindo forte nos leilões. E as taxas subiram forte e mesmo assim o Tesouro manteve a oferta elevada. Qual é a suspeita? É que o risco externo pode piorar e o Tesouro ter que ofertar uma taxa ainda maior. Por isso ele subiu a mão forte aqui. Então o resumo agora para você de tudo que nós falamos. Só que antes, dê aí aquele super like e ó, criamos uma playlist nova. Assista ela aqui. Será que eu fui enrolado? Você coloca aí a sua dúvida sobre algum investimento ou sobre algum valor que você está pagando e está desconfiado e nós vamos então trazer aqui para você. Vamos lá, vamos falar da estratégia do Tesouro Nacional. LFT mudou completamente o foco na oferta de LFT. Oferta entre 2 a 3 milhões e meio. Esse tem sido o intervalo dos últimos leilões. Como que o mercado reagiu? Tá aqui, ó. O mercado está comprando aos poucos. Continua naquela faixa de 45 a 50% dos títulos comprados. Só que agora um alerta. O foco pode estar na LFT de 2027 e não mais na de 2023. NTNB, IPCA com juros semestrais. A oferta reduziu bastante. E ela reduziu por quê? A oferta reduz se as taxas sobem, ou a oferta aumenta se as taxas reduzirem. No caso desse leilão, a oferta reduziu porque as taxas subiram. E aí, o que o mercado fez? NTNB, está aqui, ó. O mercado sempre compra próximo de 100%. Aliás, a volta 1 é sempre 100%. E o pré-fixado com juros semestrais, NTNF? A oferta está voltando a reduzir substancialmente. Ficou bem longe do 1 milhão de títulos, que era uma média bem lá para trás.
E o que o mercado fez? O mercado sempre compra se as taxas forem atrativas. Essa é a reação do mercado. Por fim, o grande campeão, o grande foco, LTN, Tesouro Principal, pré-fixado principal. É o título do momento, é o foco do Tesouro Nacional. E o mercado? O mercado compra historicamente 100% nos últimos 6 dos últimos 7 leilões. Exceto esse último que ele não comprou por um pouquinho, deixou lá um resíduo. Mas é um título que o mercado gosta muito. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe aqui os vídeos diários do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.